Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui ao vivo mais uma vez, dessa vez para falar sobre o Parlamento Jovem Brasileiro. O meu nome é Esther, eu sou coordenadora da Conferência Virtual de Protagonismo Juvenil. Eu participei do Parlamento Jovem Brasileiro em 2017 e atualmente eu sou estudante de Business em Babson College, nos Estados Unidos. A gente resolveu fazer essa live sobre o Parlamento Jovem Brasileiro porque existem algumas mudanças que vão acontecer da edição de 2019 para a de 2020, e a gente também queria dar uma dica para vocês, responder as dúvidas de todo mundo e também espalhar informação sobre esse programa, né? A gente vai ter agora com a gente a Maíra Brito, que é a coordenadora do programa, e também a Flávia Iespa, que ela participou do PJB em 2019. A gente também vai ter a Mariana Carolina, que ela é participante da edição de 2016. Ela vai estar se juntando a gente aqui mais ou menos perto das 7 horas, para responder dúvidas, principalmente voltadas para a experiência dela, como que o Parlamento Jovem Brasileiro ajuda ela, tanto de forma profissional quanto acadêmica e pessoal. Eu queria começar pedindo, primeiramente, para a Maíra Brito se introduzir e depois para a Flávia Iespa, para a gente começar com as perguntas. Pode ser? Sim, olá, boa noite. Eu sou Maíra Brito, estou da equipe da coordenação do Parlamento Jovem Brasileiro desde 2019, mas trabalho na Câmara já há 15 anos, em programas sobre juventude com público jovem, como Câmara Ligada, que é um programa de TV. Já participei como tutora em algumas edições do estágio visita, do estágio participação e outros programas. Então, enquanto jornalista, estou no PJB para trabalhar a comunicação e também estou bem focada na logística do programa. Então, fazê-lo acontecer dentro da Câmara. E essa coordenação é formada por outras pessoas que cuidam também da parte pedagógica, que vão trabalhando para as mudanças e o aprimoramento do Parlamento Jovem Brasileiro, né? Que é um programa de educação para a democracia, que é realizado anualmente pela Câmara dos Deputados. Perfeito, muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Flávia, eu tenho 18 anos, eu participei do Parlamento Jovem ano passado, como a Esther falou, em 2019. Eu fui vice-presidente da mesa, fiquei super feliz, foi um programa assim, muito lindo, realmente que agregou muito na minha vida. Eu sou super apaixonada por saúde mental, por bem-estar, e meu projeto de lei foi relacionado com isso. Então, foi uma oportunidade muito bacana de tentar colocar em prática as minhas paixões, que eu quero explorar no futuro. E falando em futuro, eu estou para começar a faculdade em setembro, vou para a Minerva Schools, em São Francisco, e depois em algumas outras cidades ao redor do mundo. Então, estou super animada. E com certeza o Parlamento Jovem foi uma das oportunidades que me propiciou explorar esse universo de faculdade de exterior, enfim, é isso. Perfeito, muito obrigada, Flávia. Então, algumas pessoas já conhecem o Parlamento Jovem Brasileiro, né, que estão nessa live, mas eu queria começar primeiro com algumas perguntas mais descritivas, direcionadas principalmente para a Maíra, mas se você quiser falar também da sua experiência, Flávia, não tem problema nenhum, tá? Mas voltado, assim, principalmente para o pessoal entender como que é o Parlamento Jovem Brasileiro, o que você já explicou um pouquinho, quem pode se inscrever, como já é essa questão do projeto de lei, etc., né? Aí eu queria que primeiro você respondesse, né? O que é o Parlamento Jovem Brasileiro e quem pode se inscrever? Então, na Câmara dos Deputados, a gente tem vários programas que são de educação para a democracia. Alguns desses programas oferecem uma participação, uma vivência do que é ser um parlamentar. Então, além de apresentar o que é um trabalho de comissão, o que é um trabalho em plenário, os participantes podem simular isso, trazendo projetos de lei que eles colocam para votação, para análise, para preparação de relatórios, e depois levam a uma votação final. E parte dessas atividades acontece em Brasília, realmente, no plenário Ulisses de Guimarães. O Parlamento Jovem Brasileiro é voltado para os estudantes do ensino médio, ou seja, primeiro, segundo, terceiro. Se for um ensino médio que está associado ao ensino técnico, às vezes até quarto ano. O importante é que os estudantes que tenham vontade de participar estejam com idade entre 16 e 22 anos para participar do programa. Então, ele pode ser de qualquer um dos anos do ensino médio. E pode ser estudante
da escola pública, da escola particular, colégio militar, do EJA, do ensino técnico integrado. Então, ele proporciona que estudantes do ensino médio passem por essa experiência. A gente também tem um programa de simulação parlamentar, que é para estudantes dos anos finais do ensino fundamental, tem um programa de participação para estudantes universitários, mas o Parlamento Jovem Brasileiro é para estudantes do ensino médio. Então, se ele tiver matriculado, tiver idade entre 16 e 22, ele apresenta, no momento da seleção, né, que atualmente está aberta, vai até dia 30 de junho, um projeto de lei e vai ser avaliado a partir desse projeto de lei. Então, estudantes de todo o Brasil, de qualquer estado, pode ser do interior, da capital, da zona rural, de áreas, terras indígenas, se ele conseguir, a partir da escola, ou com o apoio de um professor, com o apoio que a gente está tentando oferecer, ampliando esse ano, enviar esse formulário, em que ele traz os dados dele da escola, enviar o projeto de lei, que pode ser sobre qualquer tema. Em 2020, a gente fez uma consulta pública aos estudantes via Facebook para saber se eles gostariam de uma edição temática, e a maior parte preferiu manter o tema livre, então ele pode escrever sobre qualquer tema, num projeto de lei. A escola é sempre muito importante, o professor, por vezes, é um orientador, né? Esse ano, por conta do Covid, do isolamento social, a gente sabe que as circunstâncias estão diferentes, então temos preparado material pedagógico que está no site do PJB, que é o câmara.leg.br/PJB, mas nas redes sociais do Parlamento Jovem também tem material. Hoje começou uma campanha no Instagram, que é exatamente para ajudar os estudantes a identificar como é que ele tem um insight, né? Como é que eu escrevo o meu projeto de lei? A partir do quê? E, então, durante a semana toda, a gente vai trazer possibilidades, que é observando o seu cotidiano, né? Percebendo uma demanda que, às vezes, é dele, ou é da família, ou é da escola, ou é da cidade. E, por vezes, a gente pensa que não, mas isso não deve importar muitas pessoas. Mas se surpreende, né? Se importa para um grupo pequeno, importa para a democracia no Brasil, né? Que não é só a voz da maioria, tem que contemplar todos os grupos, né? A democracia é isso, a política é isso, quando a gente consegue equalizar interesses que são diferentes, mas todos têm que ser ouvidos, né? Então, conseguir esse equilíbrio, quando os jovens participam do Parlamento Jovem Brasileiro, encontram jovens de outros estados, de outras realidades, que estudam em escolas muitas vezes bem diferentes, e durante a convivência virtual e a convivência presencial, abrem os olhos para essas diferenças. É muito valioso para a gente esse projeto lá na Câmara. Com certeza. Eu acho que você respondeu perfeitamente todas as outras perguntas que a gente tem em relação a isso. Mas, assim, eu queria só destacar, falar um pouquinho mais sobre essa parte, né, do processo de inscrição, porque às vezes as pessoas ficam um pouquinho perdidas, assim, elas entendem, eu tenho que fazer um projeto de lei, tá na Câmara, mas às vezes, no site, no caso, mas às vezes eles ficam um pouco perdidos em relação a isso. Então, assim, também, Flávia, se você quiser falar como que foi, né, a sua experiência de se inscrever, se você procurou ajuda externa também, que é uma coisa que eu fiz, a questão da estrutura, né, que às vezes o pessoal fica um pouco perdido, é uma coisa, assim, que ninguém nunca fez, pelo menos eu nunca tinha feito um projeto de lei na minha vida, então foi uma coisa muito nova, e acaba assustando um pouco, né. Então, assim, voltando agora para a Flávia, se você quiser contar um pouco como foi essa experiência, de onde que você tirou a ideia do seu projeto, né? Claro, obrigada, Esther. Então, eu tive conhecimento do Parlamento Jovem quando eu estava participando de um outro programa, e aí uma amiga tinha participado do Parlamento Jovem, ela super me indicou, falou que foi uma experiência incrível, e eu tinha essa ideia porque eu via, e aí como a Maíra falou, a importância da gente olhar assim ao nosso redor, para a nossa escola, para a nossa comunidade, ver uma necessidade e escrever sobre isso. Então, eu vi uma necessidade muito grande assim no meu ambiente escolar,
que eu tivesse maior suporte socioemocional e que tivesse também um espaço que a gente pudesse explorar tópicos que normalmente são tabu, assim, na sociedade. Então, porque eu acredito que seja super interessante, assim, para a construção do ser humano, no geral, não exclusivamente estudante, mas do ser humano. E eu sentia muita falta disso. E eu achava que isso, e eu achava não, eu ainda acredito que isso tem que ser super, assim, espalhado para todas as escolas possíveis ao redor do Brasil. Então eu falei, putz, por que não escrever sobre isso? E aí, inicialmente, com certeza, assim, eu nunca tinha escrito um projeto de lei na minha vida, eu não tinha ideia, assim, por onde começar, como é que funcionava a paragrafação, a divisão em artigo, inciso ali, enfim. Eu fiquei um pouco assustada com quão complicado eu achava que poderia ficar, mas aí eu peguei uns projetos de lei de uns amigos meus que tinham participado, 2, na verdade, eu li o projeto de lei para ter uma noção mais ou menos de como eles organizavam as ideias. Mas eu acho que o que me ajudou mais, assim, eu comecei pela justificativa. E aí, na justificativa, eu comecei a organizar. Então, assim, só para quem não sabe muito bem como organiza ainda, primeiro você escreve o projeto de lei, e aí no final você coloca uma justificativa meio que explicando assim, o porquê de você propor aquele projeto, qual a importância dele, o impacto dele na comunidade. E aí eu comecei pela justificativa, e aí, putz, as ideias foram degringolando, assim, eu consegui desenvolver bastante. E aí eu tive que ser um pouquinho para ler, e o site da Câmara me ajudou bastante, com toda a estruturação. Eles oferecem um PDF com a explicação bonitinha de como você deve desenvolver, ajudou bastante. E uma outra dica, assim, é você entender e internalizar que não vai ficar pronto, assim, de primeira. Tipo, não vai. Você tem que ler, reler, mostrar para as outras pessoas, ter feedback, assim, de pessoas que já participaram é muito importante. Eu, inclusive, me disponibilizo, se quiserem mandar projeto de lei para eu dar uma olhada, sem problemas. Mas eu acho que é muito importante, assim, ter feedback de pessoas que já participaram e ficar, assim, aberto a entender que não vai ficar pronto de primeira. Mas é uma experiência super interessante, você sai assim, aprendendo a escrever um projeto de lei, sem contar que uma vez admitido, você passa por todo o curso antes de ir para a experiência presencial, e aí nesse curso eu também aprendi demais, assim, não exclusivamente sobre só como se escreve um projeto de lei, como se avalia um projeto de lei, mas tipo, o seu papel como cidadão numa democracia participativa, isso é super importante. Então me ajudou bastante, assim, em vários aspectos da vida mesmo. Sim, eu concordo plenamente. Principalmente assim nessa parte da justificativa também. Eu comecei com a justificativa, que eu acho que fica mais fácil, né? Porque a justificativa é basicamente por que você pensou nesse seu projeto e por que você considera ele importante, né? No meu caso, assim, eu participei em 2017, né? Eu estava no meu segundo ano do ensino médio e eu estava fazendo como se fosse uma pesquisa científica no ensino médio, que era sobre bioplásticos. E eu achava, assim, esse tema super importante, voltado para a sustentabilidade, etc., né? E já tinha alguns projetos de lei reais, assim, que já estavam sendo implementados, principalmente, assim, voltado para sacola, de supermercado e etc. Então, eu estava acompanhando isso. E aí, o meu projeto foi basicamente voltado para o incentivo de pesquisa sobre bioplásticos e o incentivo para indústrias e etc., e mercados começarem a usar os bioplásticos alternativos ao invés do plástico normal. E a justificativa foi basicamente... Desculpa, gente. Alarme. E a justificativa foi basicamente, assim, voltado para isso, sabe? Por que aquilo tinha me feito pensar em um projeto de lei. E também, para mim, me ajudou imensamente eu procurar por pessoas que já tinham participado do Parlamento Jovem Brasileiro, inclusive a Mariana Carolina, que é a que vai participar dessa live daqui a pouco. Ela me ajudou, porque ela foi de 2016, eu fui de 2017. Então, ela me ajudou com o meu projeto. O meu foi voltado, né, para meio ambiente e agricultura, o Comitê de Meio Ambiente e Agricultura, e o dela também. Então, assim, me ajudou imensamente, porque, que nem a Flávia falou, para mim também pareceu uma coisa meio intangível, sabe? Porque você não faz um projeto de lei todo dia, né? Então, assim, para mim ainda estava meio assustada, que nem você falou, assim, a formatação, não sabia direito. Então, para mim, me ajudou imensamente procurar pessoas que já tinham ido, que já tinham feito o projeto de lei, que passaram por toda a experiência, né? Eu também, assim, me coloco à completa disposição de pessoas que estejam precisando disso, porque realmente, assim, foi muito importante para mim. Eu acho que eu não teria passado se eu não pedisse ajuda de outras pessoas.
E assim, voltando agora um pouco, Eu principalmente posso para falar um pouquinho pode. sobre esse momento? É, a justificativa, que é algo que vocês trazem como super importante, que é o primeiro passo, é bacana quando os jovens têm contato com isso, porque qualquer parlamentar, quando vai apresentar um projeto de lei, ele tem que trazer uma justificativa. E muitas vezes é essa justificativa que vai movimentar os outros parlamentares a terem adesão ou não àquela proposta. Né? Então, vocês estão trabalhando exatamente como um parlamentar trabalha também. A questão da formatação, que é uma outra linguagem, né? Assim, quando você vai, se você for para acessar algum recurso do direito, é outra linguagem, em termos médicos, outra linguagem, né? Só que ela é fundamental para a gente conseguir acompanhar outros projetos que estão em andamento, né? A gente isso para despertar o interesse da gente observar o que está sendo votado e interferir, né? Assim, apresentar nossa opinião sobre aquilo. Então, isso instrumentaliza a gente, como você estava falando, enquanto cidadania dentro de uma democracia participativa ativa, né? A semana passada a gente fez um bingo no Stories do Parlamento Jovem Brasileiro e, então, assim, é muito comum, entre as respostas, mudou o tema do projeto? Mudei. Pedi ajuda a alguém? Pedi. Quase desistir, sim, porque... Então, isso é super bacana também, dos estudantes perceberem que isso não acontece só com ele. Não desista achando que, nossa, eu não tenho jeito para isso. Não. Todos os que se inscrevem passam por esse momento de se adaptar àquela linguagem, a esse tipo de projeto. Nossa, esse é um projeto, eu estou acostumada a fazer projeto de outro jeito, né? Mas todos estão se ambientando. Então, não desiste, pede ajuda. Entramos em contato com os coordenadores estaduais para que todos os estudantes que procurassem por eles pudessem indicar um professor que à distância conseguisse trocar essa ideia, né? No Facebook, no Instagram, no 0800 da Câmara. Se alguém mandar dúvida, até se, poxa, esse é um projeto de lei, nesse formato vale? Ah, bom, projeto de decreto legislativo, não. Mas um projeto de emenda à Constituição, sim. Um projeto... Mas eu não sei a diferença. A gente dialoga e vai apresentando dentro do próprio site da Câmara, das formações, tem alguns lugares que são mais acessíveis, porque estão numa linguagem mais voltada para esse público, só que nem sempre a gente chega lá direto. Então, entre em contato, estou com dúvida, e a gente indica para o caminho mais fácil de entendimento, interpretação. Era isso. Sim, com certeza. Assim, eu acho que o Parlamento Jovem Brasileiro está fazendo um trabalho muito bom de divulgação e de ajuda às pessoas, né? E assim, aproveitando um pouco que a gente estava falando, né, dos projetos de lei que a gente criou, como que é esse processo, eu queria que você explicasse, Maíra, um pouco mais de como que acontece realmente o processo de seleção, né? Por exemplo, o que que vocês olham no projeto de lei? Existe algum critério que desqualifica totalmente o projeto? Ou então, assim, algo que vocês olham bastante, talvez assim, por exemplo, a formatação é uma coisa que talvez, se tiver errada, é desqualificado, sabe? Se você puder explicar isso, assim, para o pessoal entender um pouquinho melhor como funciona. O processo seletivo ele tem duas etapas. A primeira etapa ela é estadual, porque uma coisa que a gente prima muito é pela participação de todos os estados. Então, do mesmo jeito que a gente tem proporcionalidade na quantidade de deputados, estados mais populosos têm mais representantes, estados menos populosos têm menos representantes. Então, o 78, que é o número de vagas, número final, ele está nessa proporcionalidade. Então, a primeira seleção é estadual. Quem é do Tocantins vai concorrer com outros estudantes do Tocantins. Quem é de São Paulo, outros estudantes de São Paulo. E os coordenadores, dentro da Secretaria de Educação, que é importantíssimo a gente frisar isso, que é um projeto que ele tem a sua estrutura também baseada
nas secretarias de educação dos estados, esses coordenadores estaduais que estão trabalhando conforme as secretarias os indicam, né? Tem coordenador que está há 10 anos, coordenador que está começando esse ano. Então, é uma formação para eles também, né? E que eles levam para a Secretaria de Educação. Em alguns estados já tem um parlamento jovem estadual, em algumas cidades um parlamento jovem municipal. Então, esses coordenadores, eles repassam para a gente 4 vezes o número de vagas que cada estado tem direito. Então, se o estado tem direito a uma vaga, então 4 projetos desse estado vêm para a etapa nacional. Se um estado como São Paulo, que é o que tem mais, tem 11 vagas, então 44 projetos de São Paulo virão para a etapa nacional. E quando chega aqui, a gente tem que observar ainda dentro desse espectro, né? Dentre esses 4, qual é o que se destaca? Dentre esses 44, quais se destacam? Porque cada estado vai ter que ter um representante. Não vai haver a possibilidade de, não, a gente preferiu escolher 2 do Amapá e não trazer ninguém do Acre. Não, vai vir de todos os lugares. E nessa seleção nacional, a gente vai observar a originalidade, vai observar a técnica legislativa também, mas vai observar essa motivação, né? Essa justificativa. Tem clareza nisso que está querendo apresentar, né? O que desclassifica um estudante é plágio. Plágio desclassifica um estudante. É plágio do quê? Se tem uma lei, mesmo que seja estadual, mas agora eu transferi ela para o nacional. Primeiro tem que ver se funciona, né? Porque nem sempre o que é legislação estadual pode ser convertida numa legislação federal, que são esferas legislativas diferentes, né? Tem as atribuições do município, do estado e nacionais, né? Mas se tem um projeto que você olha, poxa, a justificativa está muito similar, o texto está muito similar, esse vai ser vetado. Tanto que a gente aconselha os estudantes tive uma ideia, pesquisa se já não tem um projeto de lei em andamento, se já não existe uma lei em andamento. E isso também é muito bacana, porque é isso. Eu percebi que, nossa, como ia ser útil se essa lei existisse? Acho que eu vou apresentar, essa lei já existe. Gente, então vou fazer uso, né? Então, até quando você encontra algo que você queria propor, mas já existe, você agora toma posse daquele conhecimento, daquela lei, e vai exigir o cumprimento dela, né, no que lhe diz respeito, ou que diz respeito ao grupo ao qual você estava observando. Mas acho que os aspectos principais são esses, de você trazer questões que são originais. A técnica legislativa ela vai ser importante, mas vocês mesmos devem ter observado que não precisa vir tão redondo agora, 100%, porque durante a formação à distância, a gente consegue fazer um aprimoramento disso. Olha, isso aqui talvez se tiver destacado em 2 artigos, vai ficar mais claro, mas é nacional, mas precisa ser nacional, ou, enfim, tem um aprimoramento desse projeto de lei, faz parte, inclusive, porque mesmo um deputado, quando apresenta, ele tem uma equipe que assessora, tem uma consultoria legislativa que faz a assessoria para que o projeto fique redondo, né? Então, o mais significativo é trazer um tema original, justificar por que aquilo é importante, né? E, enfim, a consultoria, a comissão que vai avaliar são de técnicos, que são consultores, servidores, analistas, mas que estão no seu dia a dia trabalhando com os aspectos legislativos, né? Então, já identificaram projetos de vários anos para trás, estão na dinâmica de ver os projetos reais em andamento, né? E eles então conseguem observar, tem os critérios, né? Tem notas, isso tudo fica claro depois, divulgado na listagem final, qual nota cada pessoa tirou. Inclusive, se alguém não pode vir, é substituído do mesmo estado que está na sequência, né? Que às vezes acontece por algum imprevisto ou algum outro projeto, a pessoa opta por não ir a Brasília, né? Ou opta por nem fazer a parte virtual. E
como é divulgado o resultado de todo mundo, a gente consegue ver quem é o próximo. E agora, nesse ano de 2020, a gente vai conseguir trabalhar, inclusive, melhor. Isso é um aprimoramento que ele é muito bacana. É que a gente consegue, a nossa intenção é colocar os projetos em plataformas da Câmara que recebem contribuição da sociedade, né? Então, os estudantes percebem que aquele projeto tem um impacto já, porque responde questões da sociedade ao redor dele, porque foi selecionado, então uma comissão também percebeu o impacto que aquele projeto tem, o potencial que aquele projeto tem, e agora a gente vai conseguir ouvir o que a população pensa sobre aquele projeto. E os próprios deputados vão poder fazer acréscimos, supressões, sugestões de mudança de texto dos projetos dos outros colegas. E era uma coisa que só o relator fazia de um projeto, ou no trabalho de comissão, que é um tempo curto, né? Só tem uma sessão para votar todos os projetos, né? A gente agora vai conseguir ampliar. Então, você está trabalhando com sustentabilidade, você certamente teria comentários para fazer dos outros projetos similares, né? Você trazer a sua experiência. E, como relata só um projeto, às vezes não há tempo hábil de você trazer as suas sugestões. Então, agora, o papel do deputado jovem ele está mais valorizado, porque ele pode trazer a opinião, a experiência, né? Dar feedback sobre os projetos de todos os colegas. Uma pergunta rapidinho em relação a isso. Seria de todos os colegas do comitê que ele participa, ou assim, do geral, assim, Parlamento Jovem Brasileiro completo? Por exemplo, eu poderia dar sugestões para um projeto sobre educação, mesmo sendo de sustentabilidade. Que interessante, caramba. Sim, é aberto, porque o parlamentar, inclusive, faz isso, né? Ele pode ter um caminho percorrido, um caminho longo na área da educação, mas ele vai ter que votar aquele projeto que é sobre orçamento. Ele vai ter que votar aquele projeto, mesmo que ele não seja da comissão específica, mas se for um projeto que vai a plenário, ele vai ter que votar sobre aquele assunto. Então, também vai possibilitando que a gente exerça as nossas potencialidades, né? Não só no tema que eu apresentei, porque eu percebi aquilo, mas todos temos vários interesses, e isso vai ser feito pelas plataformas digitais que a gente já tem. O Wikileges é exatamente para isso. Projetos que estão em andamento estão lá. Tem a possibilidade de você comentar sobre uma linha, ou você comentar sobre o conjunto. Uma enquete que é aberta, que você pode votar concordo ou discordo. Concordo totalmente, discordo totalmente, e tem, ao longo disso, outras opções, mas você faz o comentário dos aspectos positivos do projeto que você apoia e os aspectos negativos que você não apoia. Então, você pode... Olha, eu não gosto tanto desse projeto por isso, mas, em compensação, gosto por todos esses outros motivos, né? E, então, o relator desse projeto ele vai ter o papel de ver todas as sugestões que foram apresentadas e ele vai fazer o relatório dele não só representando o grupo de onde ele veio ou a vivência dele, ou o que ele estudou, o que ele pesquisou. Ele vai conseguir também perceber os comentários, o que é que os outros deputados estão pensando, o que é que a sociedade está pensando, e incorporar, se ele achar que cabe. Beleza. A Mariana está aqui na sala de espera, eu vou deixar ela entrar para ela se apresentar, e aí depois eu vou fazer mais algumas perguntas também sobre essa parte do projeto de lei. Porque, assim, só fazendo uma pergunta rapidinho, teve uma pessoa que perguntou, vamos supor, eu estou fazendo meu projeto de lei e aí eu vou ver se tem algum parecido. E aí eu encontro um, só que ele está arquivado. Isso seria considerado plágio? Se ele é um projeto arquivado, ele já perdeu, né, já foi considerado com uma relevância que não é tão grande, né? Eu não sugeriria, não faria sugestão de apresentar um projeto similar a um que foi arquivado. Às vezes, tem um projeto que está em andamento, que ele tem proximidade com o seu, mas a justificativa é que
foi apresentada naquele é diferente da sua. A motivação é diferente, às vezes o público-alvo é diferente, né? Mas é observar isso. O meu projeto está inspirado naquele, mas o que é marcante no meu? O que é que diferencia o meu daquele? Então, você vai ressaltar essas diferenças, que são exatamente a sua percepção, né? Assim, você está dando valor ao que é assim, valoroso, você está dando valor ao que é importante, que é o seu ponto de vista, e não o ponto de vista de um deputado que talvez seja de outro estado, que tem outra idade, viveu outra coisa, né? Então, a gente assim, realçar o nosso olhar nessa justificativa. Perfeito. Mariana, você está escutando a gente? Ok. Tô Se você ouvindo, quiser se né? apresentar, sim, pode se apresentar. Gente, meu nome é Mariana, eu tenho 20 anos, eu participei do PJB em 2016 e eu já tô bem velhinha, já tô no terceiro ano da faculdade de Direito e eu acho que o PJB foi essencial para que eu fizesse Direito, foi depois que eu fui para Brasília pela primeira vez que eu decidi que eu entraria nesse mundo, então espero poder compartilhar um pouco disso com vocês. A gente vai falar um pouquinho, assim, como que o PJB afetou a nossa vida, assim, positivamente depois. Mas eu queria aproveitar que agora tem nós três, porque, assim, tem muitas pessoas perguntando, por exemplo, como que o PJB, né, afetou a nossa vida, como que a gente pensou nesse projeto de lei. Aí eu queria, Mariana, acabei falando um pouquinho, porque eu falei que você me ajudou no meu projeto, mas se você quiser falar um pouquinho, assim, como que você pensou no seu projeto, na justificativa, como foi todo o processo, se você pediu ajuda, por exemplo. Certo. Então, o meu projeto, para começar, ele foi sobre a emissão do gás metano na atmosfera. Então, era principalmente sobre os bovinos, que são os maiores emissores dessa substância. E eu lembro que na época eu estava tipo, no segundo ano do ensino médio, aí eu estava vendo uma aula de química, meu professor falou sobre isso, e eu falei, cara, é um grande problema. A gente sabe que o Brasil é tipo, basicamente movido pela pecuária e pela agropecuária também. Então, eu falei, eu quero falar sobre isso, porque o meu projeto, ele criava um imposto sobre a criação de bovinos que revertia para o Estado. Então, podia ser uma forma de a gente conter essa emissão e também ser positiva de forma financeira para o Estado. Mas foi esse meu projeto e foi de uma aula de química, assim, basicamente, que eu tirei isso. E eu pedi ajuda, na época, para umas pessoas que já faziam direito, porque eu participava de um projeto similar aqui na minha cidade, que é o Parlamento Jovem de Minas. Então, eles me ajudaram, assim, com essa questão de estrutura. E foi assim que eu descobri e fiz o meu projeto de lei. Tem algumas pessoas, assim, que estão perguntando mais ou menos quanto tempo vocês demoraram para fazer. Eu, sendo bem sincera, não lembro muito, mas se alguém tiver algum comentário em relação a isso, considerando, assim, que o prazo de inscrição tá relativamente, assim, longe, eu diria, né? Assim, então, tem bastante tempo. Eu fiz o meu em uma tarde, pra ser sincera, porque eu deixei pra última hora, não recomendo, mas, assim, pra mim não era complexo, porque, como eu falei, eu já participava há 2 anos de um projeto que era basicamente igualzinho aqui na minha cidade, então, assim, eu tinha um certo conhecimento já, mas ainda precisei de ajuda, e tinha pessoas dispostas a me ajudarem ali em cima da hora, então eu recomendo que comece antes a fazer, pelo menos 1 semana de antecedência do prazo, quanto mais tempo você tiver para fazer, melhor vai ficar, com certeza. O meu caso, eu estava voltando, como eu falei, eu tive a ideia de começar a escrever o projeto, o programa acabou assim em fevereiro, daí eu lembro que no avião, voltando para casa, eu comecei a escrever o projeto de lei, mas assim, eu fui escrevendo aos poucos, porque além de... As ideias foram se moldando assim ao longo do tempo também, então era uma ideia inicial que eu tinha, que aí depois, como desenvolvendo, escrevendo mais sobre a justificativa, eu percebi que eu queria tomar um outro rumo, assim, abordar um outro viés, e também demorou mais um pouco, porque eu queria tomar um tempo assim para tirar feedback das pessoas, escutar o que a galera achava, então demorou um pouquinho assim, mas porque eu quis ser bastante... Entendi. Para mim também demorou um pouco. Eu acho que, assim, sendo sincera, uma vez que você entende a estrutura, porque, assim, o site do Parlamento Jovem Brasileiro, eles dão, né, exemplos de estrutura para você seguir, etc. Parece assustador no início, mas uma vez que você entende como acontece,
só escrever não é difícil. O problema é você ter a ideia totalmente estruturada, sabe? E aí, no meu caso, assim, para mim, o mais difícil foi, assim, ter uma ideia de acordo com o que eu queria, que eu sabia que era alguma coisa voltada para bioplásticos e etc., né, incentivo, mas, assim, não tinha a ideia totalmente estruturada. E aí foi uma coisa relativamente, assim, parecida com a da Mariana, que quando eu comecei a escrever, assim, a ideia mesmo, eu já tinha tudo pronto. Então, foi relativamente fácil, sabe? Mas aí eu escrevi e eu pedi para outras pessoas me ajudarem, assim, a revisar se a ideia estava boa, sabe? Para eu ter certeza que estava certo, assim. Tem algumas coisas que você precisa ter certeza. Por exemplo, essa questão de se é plágio ou não, você tem que tomar cuidado, né, para ver se tem algum projeto seu que é muito parecido, coisas semelhantes. Agora, só voltando aqui um pouquinho, que estão perguntando um pouco isso, algumas pessoas falaram que elas não chegaram na live um pouco depois do início, quando a gente falou um pouco sobre o Parlamento Jovem Brasileiro em si, mas, então, o Parlamento Jovem Brasileiro, ele é um programa especificamente para pessoas do ensino médio, e ele seleciona representantes de todos os estados para passarem uma semana na Câmara dos Deputados. Agora, né, a eleição de 2020 está um pouquinho diferente das edições passadas, a gente também vai falar um pouco sobre isso, já falamos um pouco, e a live também vai ficar gravada. Mas aí também perguntaram onde acha projetos, assim, projetos que já existem de deputados, para você comparar o seu projeto e etc. A gente já falou sobre isso, mas se você, Maíra, principalmente, se você puder falar sobre isso. Não só sobre projetos, né, mas assim, que né, a gente falou, esses recursos que estão disponíveis. Para fazer uma busca entre os projetos que estão em andamento na Câmara, assim, quem não conhece nada, nunca entrou no site da Câmara, pode colocar os termos-chave do seu projeto na busca geral. Ali ele vai trazer não só projetos de lei, mas notícias, discursos que trouxeram aquilo. Às vezes, um discurso te dá um insight, né? O parlamentar não apresentou nenhum projeto sobre aquilo, mas o que ele falou, olha, isso aqui eu não tinha pensado por esse aspecto. Então, você, na busca geral, consegue ver discursos, notícias. Então, notícias pode ser um programa, um documentário, um programa de rádio, que traz argumentos para você trabalhar a sua justificativa. Ou você pode também, agora essa é uma busca um pouco mais refinada, você faz uma pesquisa legislativa e você vai colocar o termo. Você vai colocar os seus termos ali, ele vai trazer só projetos. Só que ali ele vai trazer projetos que não são só projetos de lei complementar, nem só PEC. Vão trazer vários outros projetos que não são exatamente do formato que essa seleção pede. São mais complexos. Uma coisa que a gente está querendo, está em fase de finalização para estar no site, ter as emendas de todos os projetos que já passaram pelo PJB. A gente não vai ter a íntegra dos projetos, mas todo mundo poderá ver, em 2004, que foi o primeiro ano, quais foram os projetos apresentados? Até 2019, quais foram os projetos, as emendas dos projetos? Então, a gente vai ter o nome do estudante que escreveu, a escola onde ele estava, a cidade e o estado. Porque até isso faz diferença de que, entendi. Quando a gente vê a justificativa, ou o que inspirou o projeto, é uma pergunta que está no questionário, que não faz nada, não tem nada a ver com o projeto de lei, mas que é muito relevante para nós que estruturamos o programa, o que te inspirou? Às vezes é isso, estava numa aula de biologia e tive essa ideia. Ou minha escola é uma escola técnica agrícola, então eu quero fazer um trabalho, assim, eu percebo a realidade do campo. Ou a minha família tem uma pessoa que tem necessidades especiais, então eu quero trazer isso. Então, observando o que essas pessoas trazem de uma forma espontânea, porque não precisa estar formatado como projeto, são também dicas que passam para o ano seguinte, para a gente trabalhar. Olha, então, será que é ao redor da sua escola? Será que na sua família? Será que na sua cidade?
mas tem como fazer, voltando, fechando aqui a resposta, pesquisar no site da Câmara e a gente no site do PJB, até o final dessa semana, eu espero, vamos ter as emendas dos projetos já apresentados. Não, a gente não vai divulgar os projetos de todo mundo, porque tem um passado que a gente não consegue mais acessar, e também porque é isso, né? Foi trabalhado naquele ano, como tem o nome do estudante, vai no Google, no Facebook, no Instagram, procura aquela pessoa, né? Pede o contato, de repente a gente entra em contato com esse estudante, pergunta se ele autoriza que repasse o perfil do Instagram e coloca essas pessoas em contato, né? Mas acho que já é ajuda, assim, já é apoio e incentivo. Não precisa ser um projeto fantástico. Às vezes, nossa, inventei uma nova moeda. Não precisa inventar uma nova moeda, nem, assim, às vezes coisas simples mesmo. Eu lembro do ano passado, a Flávia pode comentar até com mais, talvez, momentos de experiência e troca, mas um dos projetos que foi para o plenário, que, assim, por unanimidade foi aprovado, era sobre termos intérpretes de Libras no sistema de saúde, porque, às vezes, chegam, não imagino que não sejam poucas, né, pessoas que têm dificuldade de audição ou não escutam mesmo e não conseguem ser atendidas pelo médico porque não tem um intérprete. E ele não consegue estar sempre trazendo o intérprete junto com ele, né? Tem sempre parente, às vezes não tem essa disponibilidade. Então, isso o João Vitor, ele percebeu do que ele enfrentou no cotidiano, porque ele, enquanto um deficiente auditivo, tinha essa dificuldade. Então, olha, o projeto, ele está atendendo a um público específico ao qual eu faço parte, mas, então, aí, na justificativa, você vai levantar a quantidade de pessoas que têm problema similar, né, uma necessidade especial similar, se seria fácil de implementar isso, né? Poxa, intérprete, né? Às vezes ele vai fazer um agendamento, então o intérprete vai estar disponível naquele momento. Se a Flávia quiser compartilhar um pouco do projeto dela também, né? E dessa experiência, acho que agrega. Sim, claro. Fazendo um comentário com relação ao projeto de lei do João Vitor, foi realmente bastante emocionante, assim, e vai muito, assim, encontra bastante com o que você fala, que realmente não precisa reinventar a moeda, e a gente olhar, assim, para o nosso redor e ver de que forma a gente consegue dar suporte para a nossa comunidade e de que forma as outras pessoas não estão dando, que a gente escreve um projeto de lei sobre isso, que talvez até futuramente possa ser adotado por um deputado, a gente não sabe. Mas, enfim, eu acho que está muito nesse lugar, assim, da gente olhar para a nossa volta e ver de que forma a gente consegue ajudar. E foi muito bonito, assim, o projeto do João. Eu lembro que quando ele expôs, assim, o projeto dele, porque tem um momento durante a plenária, tem um momento em que a pessoa que escreve o projeto de lei, ela tem um espaço, assim, para falar sobre o projeto e tal. E ele falava com muita paixão, assim, porque realmente vinha de um lugar de necessidade, ele não tinha isso. Então, é lindo ver, e eu acho que se desenvolve cada vez mais quando vem de um lugar, assim, que importa pra gente. Então, olhem para o redor de vocês, eu acho que facilita muito, assim, olhar para a comunidade de vocês e ver de que forma vocês conseguem ajudar, de que forma vocês conseguem ser úteis. Que aí acho que desenrola muito mais fácil. Foi muito bonito. Eu lembro que o projeto dele foi aprovado, ficou todo mundo emocionado. E foi bastante intenso, assim, foi uma plenária bastante bonita. E com relação ao meu projeto, como eu falei inicialmente, meu projeto ele foi de uma necessidade que eu vi, assim, na minha escola, falta de espaços em que a gente podia discutir sobre autoconhecimento, um espaço para ter um maior suporte socioemocional, assim como de discussão para assuntos que são considerados, assim, super tabus na sociedade. Então, eu queria que tivesse um espaço, assim, para a gente crescer como ser humano, não exclusivamente ir para a escola para absorver conteúdo, mas que a gente pudesse crescer junto ali, estudantes como seres humanos, e para se tornarem, assim, cidadãos cada vez melhores. E aí é isso. E aí meu projeto ele queria a implementação de um centro de estudos dentro dos colégios para que eles trabalhassem nessas duas principais vertentes, os estudos sociais e os estudos cívicos. E aí os estudos sociais trabalhariam temáticas que deveriam ser discutidas com mais frequência com relação a preconceito, discriminação, e os estudos cívicos, como você consegue ser um cidadão melhor, isso só através de práticas
práticas de autoconhecimento, de cuidado. É interessante escrever esse projeto também, porque eu quis também saber, assim, tipo, das pessoas, como era um projeto que era para ser implementado nos colégios. Vocês estão me ouvindo? Que tinha aparecido aqui que tinha travado. Enfim, como era um projeto que era para ser implementado nos colégios, eu queria ouvir dos meus amigos também. O que eles achavam, assim, de ter um espaço para isso. E, assim, foi uma aceitação. As pessoas, nossa, imagina se a gente tivesse um espaço, sabe? Para esse tipo de coisa. Então, é uma ideia, tipo, muito simples. Que acho que pode fazer a diferença. Que você olha e fala, putz, realmente eu consigo dar suporte e ajudar a maior parte das pessoas, assim, se eu colocar esse projeto de lei em prática. Então, acho que é uma inspiração, assim, bem, bem interessante de pensar. Perfeito. Assim, surgiram mais algumas perguntas voltadas principalmente assim para justificativa, projeto de lei, etc. Que tem gente que está assim perguntando se pode usar ou se tem que usar referências históricas, pode pegar dados assim. Vamos supor que você está fazendo um projeto de lei sobre educação e aí você pega dados do INEP, ciência escolar, por exemplo, pode fazer isso? Como é que acontece? E também assim algumas pessoas estão falando se pode citar órgãos públicos, né, que nem eu falei, e algumas pessoas perguntaram também se pode ser filiado de partido e mesmo assim aplicar para o projeto de lei. E aí, se você quiser falar sobre isso, Maíra. E a gente também pode falar da nossa experiência depois. Bom, sim, pode trazer estudos, levantamentos, isso tudo deixa mais robusta a justificativa. Não é necessário, se alguma justificativa apresentada não tiver base em dados, isso não vai desclassificar o projeto. Acessar fontes de pesquisa, citar autores, isso tudo mostra que esse parlamentar, esse candidato, né, ele realmente se dedicou a pesquisar sobre aquilo. Ele não está falando só do lugar da vontade de talvez isso acontecer, mas já estou me estruturando para apresentar um projeto e, com base nas pesquisas, nos autores, ele já mostra que tem uma viabilidade, né? Porque ele está deixando a coisa mais completa. Mas não se desesperem se você... Ai, meu Deus, eu não sei quais são os autores, eu não tenho professor para perguntar, né? Na escola não está tendo aula, onde é que eu vou pesquisar? Será que vale botar a Wikipédia? Talvez melhor não botar a Wikipédia, mas você trazer da sua percepção, né? Porque considerem que a nossa percepção ela é muito válida, né? Às vezes estamos acostumados a sermos considerados pessoas sem lugar de fala, mas o PJB quer trazer isso, temos lugar de fala. Esses jovens que estão na escola têm lugar de fala e podem usar a fala como lugar, né? Então, estou usando a minha fala como lugar para mudar essa realidade. Isso é importante. Começar a escrever, meu Deus, talvez, quando a gente começa a colocar no papel, vai criando materialidade e flui. Às vezes a gente tem medo de começar a colocar no papel. Nossa, eu só vou começar a escrever depois que eu tiver certeza. Não, escreve como tópicos, pulando linha, tudo junto. Não sei se é artigo, não sei se é inciso, mas coloca no papel, que aí depois a gente começa a dividir. Olha, então, acho que aqui está estruturada uma ideia, estou pedindo uma mudança aqui. Aqui está estruturada outra ideia, em que eu estou pedindo outra mudança. Né? Então, você mesmo sem saber a técnica legislativa perfeitamente, a partir da sua sensibilidade, né, da sua intuição e dos anos escolares, né, do que a gente está aprendendo no nosso cotidiano, você consegue fazer. Tenham fé, né? Assumam seus lugares de fala. Não fazemos nenhum tipo de questionamento, nem levantamento com relação à filiação partidária dos jovens que participam, né? Nem antes, nem depois é feito esse levantamento. Não se pergunta em nenhum questionário, não pede também ficha corrida de quantas vezes votou, em quem votou, quantas vezes ter filiado. Não faz diferença. E os partidos políticos são espaços democráticos que estão no nosso sistema. Uns mais democráticos que outros, os funcionamentos são diferentes,
mas não faria sentido a gente excluir pessoas porque estão filiadas. Ah, mas vão fazer militância, de repente vão pegar todos e sugerir que se integrem a determinado partido. Gente, pode ser que tenha alguém que seja de uma religião, que também tente convencer todo mundo a ingressar naquela religião, ou alguém que não sei, enfim, não temos como controlar isso. E é necessário respeitar a individualidade dessas pessoas que estão participando. Os nossos critérios são estudantes do ensino médio entre 16 e 22 anos e que não participou de nenhum PJB antes, para a gente poder ter um revezamento de pessoas, de ideias, alguns outros projetos. Um integrante participa até mais de um ano, de mais de uma edição, mas a gente está atendendo estudantes do Brasil inteiro. Então, e o número de inscrições só aumenta. O ano passado a gente chegou a quase 2 mil inscrições, para só 78 entrarem, né? Então, pessoas novas. Posso falar, Meu comentário, acho que está por aqui. Agora eu quero ouvir das experiências de vocês. Uma coisa rapidinho voltada para o projeto de lei, que uma pessoa perguntou: quem não tem computador, como é que faz para fazer o projeto e enviar? Você está mutada. Perdão. Esse ano a gente abriu uma outra forma de inscrição, que é pelo WhatsApp. Então, se a pessoa tem um WhatsApp ou conhece quem tem um WhatsApp, como a gente está num momento de isolamento social, as operadoras liberaram, até acho que antes disso, mas acesso a alguns aplicativos como o WhatsApp é liberado, não vai gastar do pacote de dados das pessoas, né? Então, pelo WhatsApp, ele tanto pode receber o formulário e preencher pelo celular e enviar pelo WhatsApp, como ele também pode receber um caderno que ele vai, por mensagem de texto, responder a cada um das perguntas do questionário. Aí o projeto de lei. Bom, se ele fez à mão, ele vai fotografar e mandar. E vai mandar um documento de identificação oficial com foto para comprovar a idade que ele tem. A declaração de matrícula na escola vai ser cobrada mais à frente. Ninguém vai sair de casa, precisar sair de casa para ir na escola pegar uma declaração de matrícula, né? E o termo de autorização dos pais também não vai ser pedido agora. Quando estiver mais próximo a seleção final, né, para os pré-selecionados, a gente já pede essa autorização dos pais, que não é só para viajar, é para participar do programa. Então, são os pais que vão autorizar os filhos a entrar no avião, que tem gente de vários lugares, e para Brasília, que vai encontrar pessoas que, em alguns estados, por isso que a gente está com muito critério para essa nova data, porque pode ser que em Minas, Covid tenha zerado os casos, mas pode ser que na Bahia não tenha zerado, ou em Brasília não tenha zerado. Então, a Câmara não vai colocar pessoas de estados diferentes em contato se ainda há um risco. Já pensou? Minas está zerado, né? Mas aí eu encontrei um monte de gente, e entrei num avião e várias outras pessoas, né? Mas pelo WhatsApp ele vai mandar o formulário, escrito à mão, digitado, mas o projeto de lei e uma cópia da identidade. Fotos. Tira a foto, manda pelo WhatsApp. Perfeito, muito obrigada. Mariana, se você quiser falar dessa experiência, assim, principalmente... então... Oi? Perdão. Fala. Então, primeiro eu quero reforçar o que a Maíra disse sobre partidos políticos. Assim, eu nunca fui filiada a nada, mas no meu ano teve bastante gente que era, bastante gente oposta, de partidos opostos. A gente tinha acabado de ter o impeachment da Dilma, então, assim, foi muito fervoroso e eu acho que isso é muito legal, sabe? Porque o PJB é um dos programas mais democráticos que eu conheço. Primeiro, por ter gente literalmente de todos os estados, e segundo, por propiciar isso, até quem não pode pagar, né? Porque todos os gastos eram cobertos, não sei se já se mudou isso, mas acredito que não. Ela confirmou que ainda é tudo pago, então, assim, é muito bom, sabe? Tipo, ter pessoas de partidos lá, de ideologias diferentes. Mas, assim, a minha experiência foi incrível, como eu disse, foi a minha primeira viagem de avião, foi a minha primeira viagem a Brasília,
Então, foi, tipo, um ponto de virada da minha vida, porque foi quando eu conheci os três poderes de perto, eu conheci gente de todos os estados e tipo, decidi que eu faria direito. E realmente, um ano depois, eu comecei a faculdade. Então, acho que foi muito importante. E também é algo muito bom para o currículo, né? A gente não pode esquecer essa parte. Por conta dessa experiência, eu consegui participar de outras. Então, eu encorajo muito todo mundo que tem vontade a participar. Tipo, o recurso está lá no site, tem essa opção do WhatsApp que eu achei muito legal, eu não sabia. Muito bom, muito democrático também, porque eu estou ajudando pessoas que inclusive não têm computador. Isso é muito importante, sabe? A gente adaptar a todas as realidades do Brasil. Flávia, se você quiser falar a sua experiência. Eu acho que eu já cobri, assim, com relação ao projeto em si, mas acho que uma das coisas que a Mariana falou que é muito importante é essa questão de você entrar em contato com pessoas que têm pensamentos, assim, completamente opostos, que talvez você não tivesse a chance em outro ambiente. Então, isso é muito interessante, isso rende discussões, assim, super fervorosas, mas super, assim, que contribuem muito, sabe? Você tem acesso a perspectivas, a outros estilos, assim, de pensamento, principalmente relacionados à política. E é muito engraçado, porque assim, é um ambiente para quem gosta de política, é realmente assim, nirvana, é muito bom, porque é você falando de política, eu lembro que eu falava de política, eu acordava falando de política, eu ia dormir falando de política, eu almoçava falando de política, não exclusivamente a política externa, o que estava acontecendo assim, efetivamente, mas na simulação mesmo, como é que a gente ia se organizar em partido, como é que a gente ia organizar a mesa diretora, em quem ia votar, como é que ia ser os discursos. Então, assim, é uma experiência muito interessante. E te coloca em contato com pessoas de lugares, assim, completamente, que você não teria, provavelmente, você, em outro ambiente. Então, é super interessante. É muito importante mesmo. Sim, eu tive uma experiência muito similar. No meu parlamento, no meu programa, tinham pessoas bem diversas em relação a isso, de pensamento voltado para a política, etc. E eu achei incrível, porque é uma oportunidade mesmo, assim, de você conhecer o pensamento da outra pessoa, e sempre foi uma coisa muito respeitosa, sabe? Nunca foi assim, nossa, sabe, vamos excluir as pessoas que pensam do jeito tal, sabe? Era sempre assim, o pessoal era muito amigo, sabe? Então eu achei isso incrível. E outra coisa também é, que eu achei bem interessante quando eu fui é que assim, dentro do programa existem pessoas que estão assim em todos os estágios em relação à política, sabe? Tem gente que os pais já estão super envolvidos com política e militância, etc, que já, assim, sabem tudo sobre partidos e etc, sobre leis, mas também tem aquela pessoa que, assim, descobriu o PJB, queria muito fazer um projeto voltado para uma área que eles viram, assim, ao redor deles, mas não sabiam tanto sobre política, sabe? Então, assim, tem pessoas que entram em todas as fases. E eu achei isso muito interessante, sabe? Ver, assim, o desenvolvimento de todas essas pessoas lá e como elas se comunicavam. E, assim, sempre era uma coisa muito democrática, muito respeitosa. E para mim foi uma experiência incrível, assim. Também essa parte dos partidos, que você tem a experiência da mesa diretora, sabe? Assim, e às vezes vão acontecendo algumas coisas, né? Assim, às vezes tem golpe que eles chamam, e aí você quer ter o seu projeto aprovado e etc. E aí, sabe, você vai falando com o pessoal, pedindo ajuda, vendo o que eles acham, né? Que é super importante. É, e aí, assim, se alguém quiser comentar em relação a essa parte dos partidos, porque eu sei que não é super novo, mas é uma coisa assim que eu vejo que pessoas de edições mais antigas, acho que 2015 por aí, não tiveram. Então, como que foi a experiência de vocês em relação a essa parte dos partidos? Porque assim também tem essa parte de aprovação do projeto de lei, né? Que tem a maioria, assim, quando eu entrei, na verdade, eu sabia um pouco como que era, mas eu não sabia como que era a experiência em si, sabe? Essa parte de votar, projeto, discutir, etc. Eu queria trazer assim, com alegria que a gente, ao passar dos anos, ao longo do tempo, vamos implementando mudanças, percebendo a realidade, né, brasileira, o contexto político em que estamos, né, que nos últimos anos tem reviravoltas, né? O ano passado foi o primeiro ano que teve uma bancada feminina. Então, esse ano, bancada feminina, porque a política não está só nessa estruturação dos partidos, mas às vezes tem um grupo que tem uma discussão racial, que se aproxima porque tem essa discussão racial. Outros
outras mulheres que estão na bancada feminina, que é como funciona a dinâmica do parlamento, né? Temos as frentes parlamentares, que pode ser a frente parlamentar do agrobusiness, pode ser a frente parlamentar dos direitos humanos. Então, às vezes, a gente até nem se identifica tanto com um partido durante a experiência, mas consegue se identificar com essas outras estruturas que também nos dão força política para levarmos nossos projetos. E você falou de um aspecto muito real, que não é só no parlamento, mas em casa, na escola, como é a associação com outras pessoas que vão nos apoiar ou que vão validar o que a gente está trazendo, ou aquela pessoa que é contra, então é melhor. Como é que eu consigo negociar com ela que é contra? Então, de repente, eu voto a favor numa coisa. E essa experiência, ela não é só no nível do parlamento. No nosso cotidiano, ela está. Só que nem sempre enxergamos como exercício político, né? Exercício da democracia. E nas escolas, quando a gente consegue negociar com professores, adiar a prova, com a diretoria, enfim, tenho certeza que vocês devem estar mobilizadas pelo Enem agora, por exemplo, né? O Enem vai ser mesmo em novembro? Como assim? Né? Mudaram as Olimpíadas, não vai mudar o Enem? Ou vai mudar? Então, e isso, como é que se argumenta, como é que se constrói um movimento? Vocês acabam sendo lideranças, né? Para explicar para outras pessoas como é que a gente se mobiliza. Não é só naquela hora de escolher um representante para o município, para o estado ou deputado, mas outras mobilizações que acabam sendo possíveis porque vocês vivenciaram isso de, bom, como é que eu vou exercitar esse equilíbrio de interesses, que é o que eu falei no começo, né? Mas a bancada feminina foi uma coisa nova e a gente quer ampliar sempre. Quando tem os partidos, tem uma reunião de líderes que vão escolher os projetos que vão ser levados a plenário, né? São os que tiveram mais adesão ou são os mais polêmicos, né? E às vezes você decide, vamos levar um polêmico para poder ver o que se sente, ou não, vamos levar o consenso. Se tiver consenso, isso é uma coisa morna, todo mundo votou sim. Então, dependendo de quem é líder do partido no ano, né, vai ter um entendimento de como conduzir isso. Perfeito. E Pode falar. Não, eu só queria fazer um comentário para o que a Maíra falou, que é muito importante, que não é exclusivamente você ir apresentar o seu projeto de lei, mas tipo, toda a experiência de ensino é muito, sabe? Você divide quarto com pessoas, então, assim, você exercitar absurdamente o poder de conviver, e o que a Maíra falou também, com relação ao exercício, assim, de articulação, equilibrar interesses, isso é super importante. Eu tenho, e o Parlamento Jovem foi só uma experiência que confirmou ainda mais, assim, para mim, a importância disso, então foi um aprendizado muito grande, além de oratória, que você pratica bastante. Uma das coisas que é muito legais no parlamento também é que você tem várias chances de assumir posições assim, de liderança. Então, você pode ser líder de partido, você pode ser vice-líder, você pode participar da mesa diretora. Então, assim, são várias oportunidades que você tem para falar, para ser ouvido, para assumir liderança. E é legal. Obrigada, Flávia. Eu concordo plenamente, assim, tem, né, obviamente, essa parte que você discute o seu projeto, você apresenta, mas tem muito mais. Eu acho que, assim, é muito rica a experiência, principalmente porque tem pessoas, estudantes de literalmente todos os estados. Então, você conhece pessoas, assim, de situações socioeconômicas totalmente diferentes, culturais, pensamentos totalmente diferentes. E, assim, que nem eu falei, o PJB, por mais que ele tenha pessoas totalmente diversas, é sempre muito respeitoso, muito democrático. Então, você está num ambiente, assim, que é muito confortável, sabe? Assim, você está saindo da sua zona de conforto, mas tem gente, assim, parecida com você, que ao mesmo tempo é diferente, você pode discutir, compartilhar suas ideias, suas opiniões, sabe? E a sua história, então eu acho sensacional. E, assim, falando também um pouco mais da experiência, o pessoal estava pedindo bastante dicas, assim, que vocês dariam, tanto em relação ao projeto de lei, que a gente já falou um pouco, mas também a experiência dentro do programa em si, né? Assim, que nem você falou, o programa, quando você entra, você aprende muito sobre oratória, até sobre negociação, sabe? Como acontece a vida de um parlamentar lá dentro.
E aí eu queria saber se vocês teriam alguma dica. Abro até para a Maíra, se ela quiser falar em relação a isso. Eu só tenho a trazer que esse ano exercitaremos essa dinâmica das opiniões, dos conflitos, dos entendimentos, em grande parte virtualmente, né? E vai ser uma outra dimensão para o projeto, porque se em cada estado um trabalho de comissão que se inicia, a gente vai ter audiências públicas, então aquela comissão pode indicar especialistas para falar sobre alguns assuntos. A audiência pública era uma coisa que não acontecia, né? Eram sessões sempre de votação. Então, para você vai ter vocês vão sugerir, os participantes vão sugerir um especialista para falar, um especialista, um líder do movimento social, quem eles consideram, e a gente vai viabilizar a presença dessa pessoa. E nas comissões, observem, a gente entra na casa daquela pessoa, né? Vocês entram na minha casa, vocês veem, olha, ela gosta disso, olha, a Mariana gosta de roxo, a Flávia talvez esteja no quarto. Então, percebem que assim, a gente vai acessar mais a intimidade das pessoas, não vai ser só o sotaque, que é diferente, e que já é super lindo a gente ter acesso, fico arrepiada, ter acesso a outros sotaques, mas a gente vai ver a realidade da pessoa, aquele que tem a câmera melhor, aquele que tem uma super câmera, uma câmera mais ou menos, aquele que precisou ir na assembleia ou na escola para acessar. Então, tem todo um movimento que, ai, nossa, que saco fazer pela internet, não vai ser a mesma coisa, meio chato, mas, na verdade, a gente vai estar se aproximando da realidade da pessoa mesmo, não vão estar sempre de terno, né? Talvez a gente que quer só falar vestido de terno, só vestido com um blazer, mas não vai ser necessário, a gente então vai conseguir dialogar, acho que mais de um lugar da nossa realidade do que de um lugar teatral em que eu preciso me comportar como um parlamentar, né? E quando a gente está no nosso lugar real, a gente se sente mais à vontade para expressar as nossas opiniões, imagino, né? Pelo menos o que a gente percebe nas experiências é isso. Quando a gente está mais naturalizado, mais à vontade, flui de outro jeito, do jeito mais assim, que a gente consegue tocar e perceber, poxa, aquela pessoa está falando com convicção, não é um discurso decorado para um momento de púlpito. Ela está falando o que ela realmente acredita. Então, assim, só para a gente refletir que a experiência que vocês tiveram esse ano está diferente, será diferente em alguma medida. Isso, como eu falei, a votação em Brasília ela vai acontecer, mas em etapas anteriores a gente já vai estar na possibilidade de perceber com quem a gente se identifica, com quem talvez eu precise ter mais paciência, com quem não tem nada a ver comigo, né? E até, poxa, eu nem identificava, mas aquele pôster daquela banda que estava lá atrás, eu já percebi que eu tenho alguma coisa em comum. Não, sabe? Então, até isso, tem essas quebras, assim, de preconceitos, né? Que será, nossa, não vejo a hora de começar, gente, tem que dizer a verdade. Sim, eu acho que isso é muito bom, até porque, assim, na minha edição, a gente tinha, né, essa parte virtual, a gente tinha contato, né, com os parlamentares, mas não era, assim, um contato que você realmente conhecia todo mundo. Assim, o pessoal, às vezes, criava grupo de WhatsApp, que a gente se conectava, mas a gente só passava a se conhecer de verdade lá presencialmente, sabe? Porque não, essa parte do conhecimento dos parlamentares, etc., não era tão forte assim. Então, assim, eu acho que vai ajudar bastante, sabe, a ter esse conhecimento de modo virtual e conversando. E eu acho que, assim, a melhor parte do Parlamento Jovem Brasileiro são as pessoas, sabe? Se você estiver conversando com pessoas de lugares diferentes, de contextos socioeconômicos diferentes, de visões diferentes, isso vai abrir totalmente os seus horizontes, sabe? Então, assim, não é só o fato de você estar em Brasília, sabe? São as discussões que acontecem, a troca que acontece, né? A construção de debates coletivos que acontecem, que é sensacional. E, assim,
algumas pessoas estão perguntando assim um pouco sobre essa parte que a gente falou um pouco, mas eu queria deixar um pouquinho mais para o final, de como o Parlamento Jovem afetou a gente, assim, positivamente, talvez negativamente, se alguém quiser falar alguma coisa. Mas, assim, como que ajudou vocês, ouviu, que nem a Mariana falou, né? Ela começou a fazer, participou do Parlamento Jovem Brasileiro, percebeu que ela queria fazer direito, sabe? Queria que vocês detalhassem mais um pouquinho como que foi isso para vocês. E aí, assim, no meu caso, por exemplo, inclusive eu não sabia que a Flávia ia estudar fora, mas para mim, no caso, depois, assim, o Parlamento Jovem Brasileiro, na minha edição, ele aconteceu essa parte virtual, né? E depois a gente passou uma semana presencialmente na Câmara dos Deputados, debatendo o projeto de lei, etc. E foi, assim, muito intenso. Eu amei a experiência, conheci pessoas, né? Que nem a gente falou de literalmente todos os estados do Brasil. Foi uma troca linda. A gente teve acesso a muito conhecimento, muita informação. E foi uma experiência que me ajudou muito, sabe? A crescer como pessoa, como cidadã. Só que assim, depois que eu terminei, eu estava conversando com vários amigos, assim, participantes do PJB, e a gente falou, caramba, a gente queria tanto que isso fosse levado para mais pessoas, sabe? Essa parte do debate, do acesso à informação, porque, assim, que nem a Flávia estava falando em relação ao projeto dela, geralmente nas escolas acaba tendo só essa parte acadêmica demais, voltada para nota, e você acaba não explorando outras faces suas, sabe? E aí, isso que deu início à Conferência Virtual de Protagonismo Juvenil, que é esse canal do YouTube e também o evento que a gente faz todo ano. E ele surgiu literalmente assim por conta do PJB, tanto que no início a gente queria fazer essa conferência como se fosse uma reunião anual de ex-participantes. Só que a gente resolveu abrir, né? Porque a gente queria que fosse realmente democrático para todo mundo acessar. E hoje em dia a gente já conseguiu impactar mais de 3.000 jovens ao redor do Brasil. Então, assim, foi uma coisa que a gente nunca teria criado se não fosse pelo Parlamento Jovem Brasileiro. E é muito interessante também que essa conferência, a gente criou ela, assim, eu fui da edição de 2017, tinham mais pessoas da edição de 2017, mas também tinham pessoas de outras edições, sabe? Então você vê que, assim, você, na sua edição, né, você vai ter contato com pessoas de todos os estados, mas muitas vezes você também acaba conhecendo outras pessoas. Até porque, por exemplo, na minha edição, alguns ex-participantes, eles iam e apresentavam, sabe? Então você acabava conhecendo e etc. Então era uma coisa muito legal. Isso também me ajudou muito como eu falei, a abrir os meus horizontes e me ajudou muito a estar onde eu estou hoje, que é em Babson College, nos Estados Unidos. Aí também, se vocês quiserem falar a experiência de vocês, como afetou, nossa, para mim foi uma experiência que me ajudou de uma forma inimaginável. Gente, posso falar? Pode. Então, a minha experiência foi, assim, a maior coisa que eu diria é o fato de eu ter sido direcionado para o curso que eu faço hoje, que eu estou no 3º ano já, que é o Direito, mas eu sempre conto uma coisa, assim, que é muito, muito pessoal, que foi real, assim, um ponto de virada da minha vida, é que, assim, na época que eu estava me inscrevendo para o PJB, eu estava com muito problema de ansiedade, de, assim, ficar muito mal com essas coisas, assim, pressão de ensino médio, essas coisas de vestibular. E ter ido para o PJB sozinha, tipo, para uma cidade que eu não conhecia nada, nunca tinha andado de avião, foi muito desafiador, sabe? Para quem, tipo, sempre estava tendo problemas em ficar sozinho, por exemplo. Então, depois disso, eu vi que, tipo, eu era forte para ficar sozinha, para fazer as coisas longe dos meus pais e, tipo, desafiei o meu cansaço lá, porque é muito intenso. Então, foi bom também no sentido pessoal, sabe? Não só para minha vida acadêmica. E, como eu disse também, participar do PJB me levou a outros lugares. Eu não tenho dúvidas que o fato de eu ter participado do PJB em 2016 foi um grande passo para que eu conseguisse fazer um curso de verão na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, com bolsa completa. Então, assim, porque eu fiz um curso de quê? De política, lei e economia. Então, estava totalmente ligado com tudo que eu fiz no PJB. Então, eu acredito que, assim, o PJB é uma grande coisa, mas é um degrau também para muita coisa que você quer fazer no futuro. Tipo, não acaba ali, sabe? Como a Esther mesma disse, para criar a CPJ, que é esse canal que a gente está agora, tinha gente da minha edição, e, assim, da edição anterior eu também conheci muitas pessoas,
que adiantaram muitas coisas para que a gente se preparasse para estar lá. Então, assim, foi perfeito, foi, tipo, mudou a minha vida em tantos sentidos que eu não consigo nem dizer aqui. Mas, basicamente, foi isso. Eu consegui, assim, me superar pessoalmente falando e também profissionalmente, tipo, fazer o que eu faço hoje. É isso. Nossa, obrigada, Mariana. Muito lindo, assim, escutar que teve um impacto, assim, muito grande. Total, assim, pegando na cordinha do que você falou, assim, não só me ajudou academicamente, que eu vou falar mais um pouquinho sobre, mas, assim, pessoalmente, uma experiência surreal, assim, a gente não acha que uma semana vai ter um impacto tão grande, assim, no nosso crescimento, mas tem, assim, porque um dia não tem 24 horas, assim, com certeza, o relógio para, assim, muita coisa acontece num dia só, não exclusivamente, assim, voltadas, não atividades exclusivamente voltadas para o programa, mas, assim, as interações que você tem com as pessoas. Então, são muitas decisões tomadas. Eu lembro que eu tinha que decidir qual era a chapa da mesa diretora, assim, em 2 dias que eu conheci as pessoas. Então, a chapa que ia concorrer à mesa diretora. Então, foi assim, tudo muito intenso. E a gente queria fazer isso da forma mais, assim, certa possível, enfim. Mas acho que me desafiou muito como ser humano, a capacidade que eu tinha de ouvir mais as pessoas, tentar extrair o máximo que eu pudesse, assim, das pessoas. Então, o crescimento pessoal, assim, ele foi absurdo. Crescimento acadêmico, o PJB, eu acho que ele me direcionou ainda mais, assim, que eu sempre me senti muito atraída a trabalhar com o campo de saúde mental e bem-estar. E aí, ter escrito um projeto de lei sobre isso, ter apresentado, assim, ter defendido, assim, para as pessoas, acho que a ideia, ela toma cada vez mais forma quando a gente externaliza, né? Então, quando eu coloquei isso lá, eu acho que tomou mais, assim, uma forma mais concreta mesmo, e aí meio que direcionou, assim, o meu caminho para eu ter certeza, assim, de que é isso que eu quero trabalhar, e é dessa forma que eu quero impactar a comunidade ao meu redor e o mundo, quem sabe. Então, dar esse suporte de saúde mental e bem-estar para as pessoas. E foi uma das atividades também que me levou a participar de outros programas depois desse, que inclusive minha admissão na faculdade agora, que eu recebi recentemente na faculdade nos Estados Unidos, que é uma faculdade assim super sensacional, que tem uma proposta muito legal de ensino. Mas é isso, assim, a gente usar o PJB como todas as experiências, né, como uma oportunidade de crescimento não só acadêmico, que vai ser assim, você vai aprender muito, mas também pessoal, que é surreal. Assim, concordo plenamente. Eu acho que, assim, que nem você falou, né, Flávia? Ajuda muito nessa questão acadêmica, até na profissional, às vezes você vê, né, exatamente o que você quer trabalhar, quais são os seus interesses, e você é também uma questão muito de autoconhecimento, sabe? Porque, que nem a Mariana falou, assim, no meu caso eu não viajei, né, porque eu sou do Distrito Federal, mas quase todo mundo viaja de avião, inclusive sofri bullying por conta disso, mas enfim. Assim, é uma questão muito de autoconhecimento, sabe? Você entra lá, Gente, peraí, tá falando aqui, um update aqui. Enfim, você entra lá no Parlamento Jovem Brasileiro, para muitas pessoas é a primeira vez viajando de avião, longe dos pais, longe da família, para uma cidade que às vezes você não visitou, com pessoas assim que você nunca conheceu pessoalmente, pelo menos a maioria, assim, na Câmara dos Deputados, defendendo sua ideia, seu projeto de lei. Então você acaba descobrindo muito de você que, assim, às vezes na escola você não consegue descobrir, sabe? Porque geralmente é muito voltado para o vestibular, para nota, etc. Então é muito uma questão de autoconhecimento. O fato também de você estar junto de pessoas de todos os estados te faz abrir muito a mente e perceber essa questão da diversidade, ver o Brasil com outros olhos. Para mim isso foi muito incrível, assim, ver o poder dos jovens, sabe? Eu, assim, obviamente eu já sabia, né, de conhecer pessoas antes que eu achava sensacionais, mas ver literalmente pessoas de todos os estados sendo incríveis e tendo, assim, sabe, autonomia, iniciativa, sabe? Eu via também, a gente falou um pouco disso, da possibilidade de você transformar o seu projeto de lei que você se inscreveu no Parlamento Jovem Brasileiro em um projeto de lei, levar realmente adiante. Eu vi várias pessoas fazendo isso e também algumas pessoas falaram sobre se você tem um projeto social, por exemplo, se você conseguiria transformar ele em projeto de lei, você consegue, assim, você consegue pegar a ideia, né, e transformar em projeto de lei. E eu vi várias pessoas fazendo os dois, assim, pegando projetos que elas já participavam e transformando em projetos de lei, e também pegando projetos de lei que elas fizeram, por exemplo,
Conheci uma menina que ela também fez um projeto de lei voltado para a saúde mental, e depois do Parlamento Jovem Brasileiro, ela começou um projeto social voltado para a saúde mental em escolas. Não sei se você conhece a Naju, acho ela incrível. Então, assim, é muito incrível você estar em contato com essas pessoas, sabe? E isso te ajuda muito a ver, assim, o seu próprio potencial, mas também o potencial do Brasil inteiro. Então, é uma coisa que eu achei incrível. Gente, uma coisa só que eu queria adicionar, só para ilustrar na prática o que aconteceu na minha edição, é que em 2016, eu acho que é a Bia, da Bahia, se eu não estou enganado, porque era tanta gente, ela levou um projeto de lei sobre a doação de sangue de pessoas homoafetivas. E ela levou isso para frente e, bom, foi aprovado daqui, sei lá, faz uma semana que foi aprovado real esse projeto. Então, eu não sei, não me lembro se foi a primeira pessoa que levou, mas é um projeto que eu sei que ela correu atrás depois do PJB, foi até para a plenária. Não sei se foi o maior projeto, mas assim, é uma coisa, estava no PJB e virou realidade, sabe? Eu não lembro bem, mas ela é da Bahia, ela chama Bia, se eu não me engano. E assim, ela é super válido a gente ver que essas coisas realmente acontecem na vida real. Sim, com certeza. E também tem pessoas que criam os próprios parlamentos juvenis, né, municipais ou estaduais, que é uma coisa que eu acho incrível também, né, que você está realmente levando a experiência que você teve no Parlamento Jovem Brasileiro e ampliando para mais pessoas. Então, eu acho sensacional isso. E tem algumas perguntas direcionadas especificamente para a Flávia, que quando você estava falando travou um pouquinho, mas as pessoas estão perguntando assim, especificamente onde você passou e a questão assim, como que você levou a ideia, sabe, adiante em relação ao seu projeto? Como eu levei a ideia para minha vida ou para Exato. implementar? Basicamente, assim, como que a experiência te afetou, sabe? Positivamente, negativamente. Sim, sim. Voltado mais... Então, como eu falei, assim, reiterando... Oi? Voltado mais para a Não experiência. É entendi. que tá travando só um pouquinho, sabe? Aí eles pediram para você falar um pouquinho mais devagar também. Tá, desculpa. Desculpa, vou falar mais devagar. Mas, reiterando, assim, foi uma experiência muito intensa e eu acho que, como eu falei, assim, eu tive mais clareza de que essa era uma área que eu queria trabalhar. E tendo mais clareza, assim, do que eu quero como futura carreira, com certeza me ajudou bastante no application que eu fiz para a faculdade. E aí me deu, assim, a maneira como eu me comporto, como eu me conecto com as pessoas ao meu redor, também o suporte que eu consigo dar para a minha comunidade a partir de entender a importância da saúde mental, da saúde mental e do bem-estar. Eu tive muita clareza quando eu fui apresentar esse projeto de lei. Então, foi um começo aí de uma jornada em que eu comecei a me apaixonar cada vez mais por essa área. E a faculdade que eu passei se chama Minerva Schools, at QJI. É uma faculdade que ela tem uma proposta educacional completamente diferente. As aulas elas são inicialmente feitas através de fóruns no computador, através de um fórum chamado Active Learning. E o primeiro ano da faculdade ele acontece em São Francisco e depois os outros 3 anos da graduação eles são distribuídos por outras 6 cidades mundiais. Então depois tem Seul na Coreia, tem Hyderabad na Índia, Taipei, Londres, Buenos Aires, enfim, eles valorizam bastante essa ideia de ter um cidadão global, né? E de novo, assim, a ideia de cidadão ela vem muito viva para mim na experiência que eu tive no PJB, de como eu queria ser uma cidadã cada vez mais ciente assim dos meus arredores e com certeza me incentivou bastante a aplicar para essa universidade e finalmente ser aprovada. Perfeito. O pessoal estava bem interessado nessa parte, assim, que a gente falou, né? Como que a gente melhorou bastante, tanto no lado acadêmico, né? Quanto no lado pessoal, no nosso desenvolvimento pessoal. Assim, a gente está chegando ao fim. Eu só queria, assim, falar, primeiramente, muito obrigada, né, por todos vocês terem participado dessa live. O pessoal falou que ajudou bastante. E aí, falar para todo mundo que está assistindo a live, eles estavam pedindo bastante isso também, a questão de contatos. A Flávia tinha falado essa questão que ela se disponibiliza, também me disponibilizo. A Mariana já estava ajudando bastante outras pessoas. Então, se vocês mandarem mensagem para o Instagram do Parlamento Jovem Brasileiro, @Parlamento Jovem Brasileiro, com certeza eles conseguem conectar vocês.
ou então @conferência.cpj, se vocês mandarem mensagem, a gente consegue conectar vocês. Mas, assim, literalmente, qualquer canal que vocês acessarem, tanto do nosso ou do Parlamento Jovem Brasileiro, eles vão estar super dispostos a ajudarem vocês em relação a dúvidas sobre a estrutura, sobre a experiência, tudo isso. Então, que nem a Maíra tinha falado, não se acanhem só porque parece uma coisa um pouco fora do padrão, assim, que vocês nunca fizeram. Até essa parte também acaba sendo muito boa para você, porque você sai totalmente da sua zona de conforto, sabe? E você percebe que é uma experiência incrível. E aí eu queria saber se alguém queria compartilhar mais alguma coisa, dar alguma última dica, assim, para esse pessoal. Eu queria primeiro dizer que eu fico feliz de escutar as experiências de vocês e eu avalio como o PJB ele é favorável para as mulheres, porque a política é um ambiente masculino, né? E nessa experiência do PJB, as garotas mostram seu potencial, elas não estão intimidadas, né? Como ninguém precisou de campanha para chegar ali, então tem gente com recursos e gente sem recursos, né? Você foi avaliado, não se você era branco, se você era preto, se é homem, se é mulher, né? Qual a renda da sua família. Não, foi a sua ideia, né? E essa experiência empodera todo mundo. As pessoas saem confiantes, porque, cara, eu estou num espaço da diversidade, eu consigo me expressar e eu escuto e sou ouvido, porque também tem gente que só é ouvido, né? Que não abre a escuta para ninguém. E a gente tem trabalhado para que a escuta ativa seja uma coisa, assim, para estar no cotidiano de todo mundo, né? Curso de oratória tem vários. Agora, curso de escutatória, de como é que a gente escuta, foi o mote do ano passado, né? Também é necessário, né? Para a gente não só estar lá, alguém está falando, e eu pensando na minha vida, e na hora que eu vou contra-argumentar, eu nem tenho força, porque eu nem percebi se eu concordo realmente, se eu discordo realmente. Então, acho que todas saem fortalecidas, as mulheres principalmente, né? E é isso, assim, é uma experiência que a gente quer continuar, multiplicar, apesar das adversidades. Alguns outros programas, inclusive da própria Câmara, foram cancelados, né? O Câmara Mirim, que reúne estudantes das séries finais do ensino fundamental, ou seja, até 12 anos, ele foi cancelado esse ano, porque é um público muito mais delicado, né? São 250 crianças. Então, mas o PJB, a gente assim, firmou pé, e querendo trazer as novidades que a gente tinha previsto, que a gente estava trabalhando. Faremos toda sexta-feira, no final da tarde, uma live daqui até o encerramento das inscrições. Então, podem programar na sexta-feira, dia 17, é isso? Dia 18? 15, sexta-feira, dia 15, estou escutando a Flávia falar em linguagem de sinais. Então, dia 15 tem live, e na outra semana também. Então, o endereço do PJB no Instagram é Parlamento Jovem Brasileiro, no Facebook é parlamento.jovem brasileiro, o site é o câmara.leg.br/PJB. Lá tem o número do WhatsApp, tem o telefone, os e-mails de todos os coordenadores estaduais, que são pessoas que vocês podem acessar, né? Estou fazendo uma inscrição. Os Correios eram uma alternativa, ainda é uma alternativa, mas isso significa sair de casa. Então, a gente quis implementar o WhatsApp, né? Mas, tendo dúvidas no WhatsApp, no formulário eletrônico, procura o coordenador, que ele também auxilia, né? Direciona para um professor, um orientador, um egresso, um ex-participante, que ele tem o contato de outros participantes. Então, às vezes, poxa, eu queria o apoio, mas eu queria de alguém que fosse do meu estado. O coordenador vai ter esse contato para você. Então, tem lá no site o telefone de todo mundo e estamos disponíveis. Agradeço muito o convite.
Espero ter respondido, ter atendido às expectativas. Não trouxe só os aspectos formais, mas eu trouxe os aspectos humanos, que são a base do programa. Porque só os aspectos formais deixaria todo mundo meio quadrado. Aprendi a escrever um projeto, quantas linhas, quantas palavras, né? Mas que, assim, dá força para vocês, empodera vocês, são os aspectos humanos e de relações humanas. Então, obrigada e continuo disponível para quando quiserem, tá? Com certeza. Muito obrigada, Maíra, de verdade. E eu acho isso muito verdade, até porque, assim, algumas pessoas perguntaram um pouco disso também, essa questão, né, da formatação e tal. Ah, você pode fazer parágrafo grande, etc. Mas isso é muito do seu projeto específico. E, assim, tamanho de projeto, eu já vi projetos que tem, assim, 2 páginas, sabe? Contando até com a justificativa. E tem projetos que tem várias páginas. Então, é muito mais, assim, a sua ideia, sabe? O porquê que você criou esse projeto e o que você quer fazer dele, sabe? Dentro da sua experiência com o Parlamento Jovem Brasileiro. Flávia e Mariana, se vocês quiserem falar também alguma última coisa para o pessoal que está assistindo e quer aplicar. Gente, eu só queria agradecer, assim, também pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha experiência, que foi há tanto tempo, mas que ainda eu guardo com muito carinho. Em relação à ajuda, assim, eu me disponho a tirar dúvidas. O meu Instagram é @Mariana, _Carolina1. Eu tenho um Instagram de direito que é @decoladireito, que lá eu tô movimentando ele agora. Vou postar dicas também, porque eu criei esse Instagram justamente para levar esse tipo de oportunidade que eu tive, que eu considero muito importante. Então, também pode pedir no Instagram do PJB, que eu peço para eles mandarem no Instagram, que eu não me importo real de ficar respondendo, às vezes eu demoro, mas foi desse jeito que eu descobri várias pessoas que estão aplicando e que hoje eu ajudo, e tipo, eu faço isso com gosto, porque eu acredito muito em política e jovens juntos. Então, é isso. Com certeza, obrigada de verdade. Eu queria primeiro apreciar, sim, a gente ter um espaço desse para compartilhar oportunidades. Muito linda a ideia da conferência da CPJ. Eu acompanho há um tempinho o trabalho de vocês, é realmente maravilhoso. Agradecer a Maíra também por trazer com tanta clareza, assim, além dos aspectos formais e humanos, que são super desenvolvidos no Parlamento Jovem. E outro detalhe que eu queria também é normalizar essa ideia de entrar em contato, assim, não tenham vergonha. É assim que a gente consegue mais oportunidades, que a gente consegue a melhor forma de explorar uma oportunidade. Então, assim, quer participar do projeto? Não tem terror nenhum. Manda mensagem que eu estou me disponibilizando, assim, coloquei meu Instagram no chat da live no YouTube. E é isso, assim, entre em contato que a gente está aqui para ajudar. Espero que todo mundo consiga escrever um projeto, assim, que venha do coração e que impacte um número maior de pessoas possíveis. Estou torcendo por vocês. Com certeza, sim. E, obviamente, não somos só nós 3 que estamos dispostos a ajudar. Assim, conheço muitas pessoas que já passaram desde a edição de 2016, 2015, que estão super dispostos a ajudar, sabe? Então, assim, entrem em contato com o Parlamento Jovem Brasileiro, com a Mariana com Decola Direito, com a Flávia Espa. Qualquer canal, literalmente qualquer canal, vocês vão conseguir algum tipo de ajuda. E, que nem a Flávia falou, não tenham vergonha. Porque foi assim que eu, por exemplo, consegui ajuda com o meu projeto. E eu fiz amizades que eu guardo até hoje por conta disso, sabe? Então, assim, além de ajuda com o projeto, também é uma forma de você fazer conexões com pessoas que já participaram do Brasil inteiro. Então, finalmente, né, eu queria agradecer por vocês terem participado dessa live. Foi realmente uma troca muito bonita. Eu espero que tenha ajudado o pessoal. E, assim, gente, não tenham vergonha de pedir ajuda, não tenham vergonha de fazer o projeto de lei sobre o que vocês querem, sabe? Não pensem, ah, não, mas isso é muito pequeno, que não sei o quê, sabe? Às vezes, assim, coisas que você vê no dia a dia, você pode achar pequeno e normal para você, mas, sabe, você pode fazer muita mudança em relação a isso. Que nem o projeto que a gente discutiu aqui, sabe, de intérprete de Libras, sabe? Isso é uma coisa muito bonita que a pessoa viu no dia a dia dela. Ou então a Mariana, que viu na aula de biologia, sabe? Uma coisa que poderia fazer diferença. Então, assim, tem muita gente, né, pedindo essa parte de dicas sobre a justificativa, projeto de lei, mas é exatamente isso. Olhem ao redor de vocês, peçam ajuda, conversem com seus amigos, sabe? Isso ajuda imensamente, não só
para o projeto especificamente, mas também faz você um ser mais crítico em relação ao que está acontecendo. Enfim, para terminar a live, muito obrigada, gente, de verdade, por vocês terem estado aqui compartilhando. Eu agradeço muito imensamente e eu espero que a gente consiga ter mais experiências como essa no futuro, tá bom? Muito obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite para todos. Tchauzinho, obrigada. Tchau, tchau, foi um prazer.